Emanuel Pessoa continua aqui com a gente para a gente seguir falando sobre isso, assim como a Luca Xan. A gente vai, claro, atualizar tudo isso ao longo aqui da CNN Brasil, nossa cobertura especial da madrugada. Emanuel, quero que você fale um pouquinho sobre esse termômetro que o governo Joe Biden vai receber depois dessas eleições legislativas. O que Joe Biden, nesse momento, pode esperar das eleições? E não só isso, né? A gente precisa levar em consideração que Joe Biden sabe da situação da inflação no país e tem usado diversos argumentos. Fala que criou mais de 200 mil empregos, por exemplo, agora no mês de outubro. Tem usado das suas armas para tentar falar e tentar justificar a situação econômica encontrada no país nesse momento. Muriel, eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu ouço qualquer político dizendo que ele criou empregos, porque quem cria emprego é iniciativa privada. O governo só cria emprego quando faz concurso público. O que governo faz é atrapalhar ou facilitar o ambiente de negócios. Então, dependendo do governo, realmente ele pode atrapalhar tanto que nós perdemos empregos. Dependendo do governo, ele facilita. Fato é que a economia americana é uma economia, Muriel, extremamente dinâmica. O que acontece na economia americana que é diferente da nossa? Tributação absurdamente simples, não pensem que é baixa. Os Estados Unidos tributam alto, mas de forma muito simples. E tributa muito mais a renda do que o consumo. Então, quando eles têm variações na atividade econômica, também por ser muito fácil demitir, muito fácil contratar, o emprego e o desemprego flutuam de uma maneira muito rápida nos Estados Unidos. O que está acontecendo agora é que, em função do retorno da economia depois da pandemia e dos vários incentivos econômicos, com muita colocação de dinheiro na economia, os Estados Unidos vêm muito aquecidos, vêm crescendo forte. E isso faz com que aumente muito o número de empregos todos os meses. Só que, ao mesmo tempo, a atividade econômica forte é bom para tirar as pessoas do emprego, ela é ruim porque estimula a inflação. E muitas vezes a inflação ela vem bem mais intensa do que o aumento do ganho das famílias. Quando a inflação, que praticamente 99,9% das vezes vem mais intensa do que o ganho das famílias, as famílias empobrecem relativamente. E essa eleição americana, como a gente está dizendo aqui, é um reflexo basicamente do eleitorado estar punindo os democratas por conta da inflação. Se é causada por eles ou não, é uma análise mais profunda. Mas fato é que a população em qualquer lugar do mundo tende a punir o governo de plantão e o partido que está no comando quando a economia vai mal. E tende a reeleger o partido que está no comando e a prestigiar os seus políticos quando a economia vai bem. Então, para os americanos, eles prefeririam, evidentemente, que a economia estivesse crescendo menos, 2%, 3%, com esse bom índice de emprego, mas com a inflação lá no 0%, 1%, a inflação típica americana. Eu vou te falar, Muriel, pela minha experiência. Morei nos Estados Unidos em 2011 e 2012. Morei por 1 ano e 1 dia nos Estados Unidos. Desde então, fui várias vezes lá. O preço das coisas em dólar, até a última vez que eu fui, foi esse ano, passei 15 dias lá, o preço das coisas em dólar até 2019, tinha sido a outra vez que eu tinha ido, praticamente não variava. Desta vez que eu fui, o preço em dólar das coisas estava muito mais alto, fora a nossa variação cambial. Mas o fato é que esse fenômeno para os americanos é incomum. Os americanos raramente experimentam inflação dessa natureza. Então, isso para eles é extremamente assustador e faz com que eles realmente punam o governo de plantão. Uma inflação de 9%, 10% nos Estados Unidos é praticamente um apocalipse para as famílias de classe média baixa e as mais pobres nos Estados Unidos, em função dos planejamentos financeiros que fazem e do superendividamento que essas famílias já têm. Então, isso se reflete na eleição. Agora, o dia depois de amanhã, que eu acho que talvez tenha sido a sua pergunta, é que vai ser catastrófico para os democratas. Por quê? Os democratas apostaram fortemente nos 2 primeiros anos do governo Biden, com o controle que tinham do Congresso, numa agenda ambiental agressiva, uma agenda energética agressiva, uma agenda tributária agressiva, e estavam colocando os seus planos em andamento. Alguns haviam sido passados, outros estavam sendo discutidos, alguns passaram com mudanças, como, por exemplo, o Build Back Better, que teve que ser diminuído para poder ser aprovado, porque o senador Mankin
que é democrata, ele não concordava com o plano todo, mas agora boa parte dessa agenda não vai mais passar. Por quê? Porque o Congresso republicano não irá aprovar as leis necessárias para aprovar a agenda democrata. O que a gente vai ver agora é mais controle fiscal nos Estados Unidos, diminuição de gastos públicos, freio numa agenda de tom mais ambiental, freio numa agenda de contenção do petróleo, freio na agenda de expansão dos gastos públicos, porque os republicanos são fiscalmente mais conservadores, são mais favoráveis à indústria do petróleo e são mais favoráveis a um Estado menor. Então, isso vai descarrilhar essas políticas que os democratas têm promovido nos últimos anos. Então, o Joe Biden, nos próximos 2 anos, será um presidente extremamente... Ele já era enfraquecido em termos de liderança, mas ele tinha força congressual para passar as suas propostas. O que nós vamos ver agora é um presidente extremamente fraco do ponto de vista congressual, que será incapaz de passar as plataformas mais caras ao seu partido, porque ele simplesmente não terá base legislativa. Eu lembro que os Estados Unidos lá, eles têm a possibilidade do presidente da República passar chamadas ordens executivas. Se as pessoas no Brasil acham que o presidente da República tem poder com medida provisória, é porque eles não sabem o que é uma ordem executiva nos Estados Unidos, que na Constituição americana deixa muito claro que é a lei suprema da terra, né? Supreme Law of the Land. Então, o presidente americano ele poderia até governar por meio de ordens executivas, mas no momento que ele fizer isso, o Congresso vai e passa uma lei contrariando a ordem executiva e gera uma crise institucional. Sem contar que a maioria dos presidentes americanos não costuma, pelo menos na maioria das coisas, o Donald Trump com a questão do muro chegou a ter esse conflito com o Congresso, na questão do muro na fronteira com o México, mas a maioria dos presidentes americanos tende a não brigar com o Congresso, desafiando o Congresso por meio de ordens executivas, porque ele sabe que precisa do Congresso para aprovação do orçamento, porque todo ano o governo americano excede o teto de gastos e precisa pedir autorização do Congresso para gastar mais ou o governo para, né? Então, por conta disso, os presidentes americanos eles tendem a ser muito restritos no uso das ordens executivas. Então, o Joe Biden vai ser um presidente chamado pato manco antes do tempo. Mui, posso só claro. Eu queria só fazer um comentário, Manuel, sobre a inflação. Eu percebo que há fatores externos que contribuem para essa inflação também. Não é apenas uma questão doméstica ali nos Estados Unidos. Tem a questão da pandemia, né? Quando Joe Biden tomou o poder, né? Entrou no poder, estava na pandemia. E eu acho que eu tenho a impressão que os Estados Unidos não tenham se recuperado adequadamente, como o mundo todo ainda está ali na luta para tentar essa recuperação econômica. Mas, além disso, tem o fator da guerra da Ucrânia também, de ter influenciado, principalmente na questão do preço dos combustíveis ao redor do mundo, não só nos Estados Unidos. Isso também influencia o aumento da inflação por lá, não é mesmo? Você tem toda a razão e é bom que a gente fale da pandemia de um pequeno problema que as pessoas talvez não tenham se apercebido. O que ainda não voltou ao normal depois da pandemia foi a logística. A logística hoje é o principal gargalo na economia americana, como está se mostrando ser um gargalo para o resto do mundo com os lockdowns na China, porque não se consegue despachar na mesma velocidade as mercadorias que o mundo compra da China e que nós dependemos da China até para utilizarmos o nosso próprio parque industrial. Então, nos Estados Unidos isso tem sido extremamente sensível, porque a infraestrutura americana, a maior parte dela é velha. A gente pensa que os Estados Unidos têm uma excelente infraestrutura, tem, mas está defasada para a competição com a China. É muito mais caro substituir uma infraestrutura existente do que construir uma infraestrutura nova do zero. Então, os Estados Unidos têm esse problema de logística. Só que, Lu, dentro do que você colocou, você tem que entender o seguinte: o eleitorado, quando ele vê a questão da guerra da Ucrânia, ele também vê o seguinte, que o governo do Joe Biden bloqueou a construção daquele gasoduto Keystone, foi mais contra a extração de óleo do xisto betuminoso, que compensava muitas importações do exterior. Também foi um governo que falava sempre sobre a necessidade de se taxar o petróleo para que o mundo movesse para a economia verde.
Então, por mais que o Biden e o governo dele não sejam efetivamente os principais culpados do preço elevado da gasolina, fato é que atos que ele praticou, que poderiam, se não tivessem sido praticados ou praticados de forma diferente, poderiam ter aumentado a oferta de gasolina nos Estados Unidos, e fato que a retórica que o partido dele usa, de que o aumento do preço dos combustíveis é um mal necessário para a transição para a economia verde, faz com que o eleitorado, menos instruído principalmente, fique com raiva das políticas democratas quando eles veem que o preço médio da gasolina saiu, o galão, porque lá é galão, onde é 4,8 litros mais ou menos, saiu aí de uns 3 dólares e 50 para 5 dólares na média. Então isso pesa muito no orçamento das famílias mais pobres, principalmente porque boa parte dos americanos se desloca de carro e isso faz com que a gasolina seja uma parcela muito importante do orçamento das famílias mais pobres, porque lá mesmo as famílias mais pobres têm carro. Então, independentemente de ser culpa ou não do Biden, Lu, a questão é a percepção pública. Então, a gente sabe muito bem que pessoas levam culpas e responsabilidades, assim como levam louros e vitórias, que muitas vezes não competiram ou não tiveram responsabilidade ou participação delas. E esse é um dos casos, muito por conta do discurso adotado pelo Partido Democrata e pelo bloqueio do gasoduto e pelas restrições à extração do óleo de xisto betuminoso. Enquanto vocês falavam... Desculpa, Mori. Pode, você quer fazer mais uma pergunta? Quero fazer mais uma. Eu quero Deixa eu fazer só falar comentário. rapidinho aqui, Tá só para a gente conseguir marcar que enquanto vocês conversavam, a gente teve algumas projeções da CNN, tá? Inclusive agora a gente está acompanhando essa apuração em tempo real, mas enquanto não aparece uma projeção, vamos falar que a gente teve projeções atualizadas. A gente tem o senador Richard Blumenthal, ele vai conseguir se reeleger em Connecticut. Ele é democrata e ele ganhou, então, segundo a apuração, a projeção, na verdade, da CNN americana, ganhou que estava tentando, na verdade, se eleger senadora, que era apoiada por Donald Trump. Então, em Connecticut, a gente tem, sim, essa vitória, aparentemente, segundo a projeção da CNN, não é uma vitória confirmada ainda, mas é uma projeção da CNN, aí sim, do democrata Richard Blumenthal. Temos também projeção da CNN para o republicano Ted Budd, que ele teria vencido na Carolina do Norte. De novo, tudo é uma projeção, não é confirmado, mas essa projeção também saiu, ou seja, foi possível então que Ted Budd vença na Carolina do Norte. Agora, em Ohio, a gente tem o J.D. Vance, ele que deve vencer também a corrida no Senado. O J.D. Vance, inclusive, que é apoiado por Donald Trump, vamos lembrar. E ele, segundo a CNN, vai conseguir vencer, portanto, nessa projeção ao Senado. A situação nesse momento, sem contar as projeções, tá? É a seguinte, eu vou até atualizar para a gente ter certinho. A gente tem na Casa dos Representantes da Câmara, basicamente, então. Temos 170 para o lado dos republicanos, 113 para o lado, 114 virou agora para o lado dos democratas. Vamos lembrar, para conseguir maioria tem que chegar em 218, 170 para os republicanos agora e 114 para os democratas. E para o Senado a situação é a seguinte, tem 46 republicanos e 44 democratas. Seguimos atualizando tudo em tempo real para você, assim como a CNN americana que aparece aqui no nosso cantinho para a gente seguir, claro, em tempo real acompanhando tudo. Lu, agora sim, pode ir. Obrigada, Muri. Imagina. Emanuel, tem mais uma questão também sobre o poder de governabilidade do Biden depois dessas eleições legislativas que a Muriel te perguntou e você estava explicando. O que eu queria saber de você, assim, o Biden vai ter problema para passar as políticas domésticas dele lá, os pacotes que ele fez aí, que é toda a estrutura da agenda dele, mas também tem a contrapartida, que ele tem o poder de veto para algumas políticas conservadoras, e aí a bancada conservadora dos republicanos teria que ter aí aquela maioria de 2/3 dos votos, né? Então tem essa contrapartida que o Biden também pode acabar dificultando a aprovação de algumas pautas importantes para os republicanos, não é? Você disse tudo, e por isso vai se dar um fenômeno muito falado nos Estados Unidos chamado log rolling, que as pessoas deveriam conhecer melhor esse fenômeno, porque ele também acontece no Brasil.
Log rolling vem da ideia, log é como se fosse aqueles troncos de madeira. E o rolling é aquela ideia de que você vê no desenho animado, né? Sobe o personagem do desenho animado no rio e ele fica correndo em cima daquela tronco de madeira e o tronco vai rolando. Então, o que é a ideia do log rolling? A ideia do log rolling é o seguinte: eu voto com você nesse tema, mesmo que eu não concorde, porque esse tema, o meu eleitorado, ele aceita que eu mude um pouco a minha opinião aqui, e você vota comigo nesse outro tema. Ou seja, nós fazemos concessões recíprocas para que nós possamos aprovar uma determinada matéria. Então, o Joe Biden vai ter que ceder no que ele quer para os republicanos, para que os republicanos cedam no que o Biden quer. Contudo, veja só você, Lô, é muito pior a situação do Biden. Por quê? Porque se o Biden não consegue passar nenhuma norma legislativa, não conseguir negociar com os republicanos, a impressão que passa para as pessoas não é de que o Congresso republicano está atrapalhando o país, é que o governo Biden é incompetente. Porque na lógica americana, por mais que lá se veja muita responsabilidade dos congressistas, normalmente metade do eleitorado é independente e a outra metade se distribui igualmente entre republicanos e democratas. Então, são aqueles fãs que eles vão entender, não, a gente não passou legislação porque o que o Biden queria não era razoável. Ou então aqueles vão dizer, os republicanos sempre querem atrapalhar o país. Então tem as duas visões. Mas é unânime geral das pessoas a figura de que o presidente americano é o líder da nação e seria o encarregado de tocar essas negociações com o Congresso. Tá? Então, lembra que o sistema americano, por mais que seja presidencialista, ele tem raízes muito fortes do sistema parlamentarista inglês, em que o ministro-chefe, que hoje chama primeiro-ministro, ele tem que negociar com o parlamento. Tanto é um resquício disso que os membros do Ministério americano, que chama gabinete, assim como chama gabinete na Inglaterra, eles precisam ser aprovados pelo Senado, coisa que no Brasil os ministros não precisam, tá? Então é necessária essa confirmação. Então, veja você que é muito pior para o Biden. Vai ter que haver concessões recíprocas, um log rolling. Contudo, o Biden vai ter que ceder muito mais do que os republicanos, porque a percepção pública vai ser muito mais pesada para o Biden. Lembrando que ele vai concorrer à reeleição, né? Então, se ele quiser ter chances reeleitorais, ou se a vice dele quiser ter as chances eleitorais, eles vão ter que ser muito mais concessivos com os republicanos para aprovar qualquer agenda. Obrigada, Emanuel. Agora